Oi, que bom que está de volta. Essa é a 6ª temporada do Essa Geração, um programa da Fundação Tida Setúbal em parceria com o GLE10, Instituto da Mulher Negra. A luta pelo reconhecimento de culturas, origens e identidades faz parte do processo decolonial, como já trouxemos em outros episódios. Essa luta é diária, e no meio dessa trajetória nasce o chamado empreendedorismo negro, assunto do episódio de hoje. No pós-abolição, em 1888, o trabalho assalariado foi uma das vias de substituição do trabalho escravo, ainda que, em projeto, as mudanças na produção de posicionamento econômico moldassem uma nova organização em rumo dos meios de trabalho e renda. O processo de branqueamento cultural e social enraizaram problemas raciais das quais a subalternação da população negra percorreu os séculos seguintes, repercutindo em diferentes esferas e na qualidade e mantimento de vida, não por meios meritocráticos, como ainda se persiste no pensamento de muitos, mas sim pela cor. O mito da democracia racial mascarava e ainda mascara a exclusão que chamamos de estrutural. Com anos de luta e resistência pelos movimentos negros que tomaram o país, apropriando-se do contexto econômico que foi inserido, cresce o empreendedorismo negro como uma rede possível de apoio e potencialização em frente ao racismo que o marginalismo no capitalismo. Olá para todos! Hoje vamos falar sobre um tema muito atual no Essa Geração, empreendedorismo negro e empregabilidade. E para isso trouxemos duas pessoas incríveis para fazer essa troca com a gente. Uma delas aí é a Evelyn Daisy, também conhecida como Ivy, que atualmente é idealizadora e gestora do projeto Transamor e Transamor Cozinha, onde promove ações que buscam a melhoria de qualidade de vida para a população periférica. Seja muito bem-vinda, Ivy. Oi para todos. Obrigada. Estamos também com a Fernanda Chagas. A Fernanda ela é colaboradora do Instituto GLE10, atua no projeto Fazemos, projeto coordenado por Nilza Iraci. E esse projeto ele se fez presente principalmente durante a pandemia e foi criado aí pensando no fomento do empreendedorismo das mulheres que tiveram dificuldade aí de conseguir alguns recursos nesse período. Fernanda, seja muito bem-vinda aí ao nosso podcast. Obrigada, eu que agradeço o convite. Vai ser uma honra conversar com vocês hoje aqui. Primeiramente, gostaríamos de parabenizá-las aí pelos projetos que vocês estão à frente e, aproveitando, trazer essa conversa para o percurso de vocês até aqui. Fernanda, como foi o início desse sonho, desse projeto, e quais foram suas motivações para iniciar esse projeto juntamente com outras mulheres, né? Bom, a ideia da Fazemos, né, partiu inicialmente de um projeto que se chama Enquanto Viver Luto, que é um projeto que é anterior à marca Fazemos, né, que foi construído para agregar mulheres que sofrem violências diversas, né? Mulheres que perderam os filhos por conta de violência policial, mulheres trans, mulheres em situação de prostituição, mulheres em situação de violência doméstica. Então, foi um grupo de mulheres, sobretudo mulheres negras e periféricas, que se juntaram, né, e foram fazer denúncias em virtude dessas violências do cotidiano, né? Então, houve a visita, né, da comissária da OEA, Margarete Macaulay, à época, né? E aí várias mulheres se juntaram para fazer essas denúncias de direitos humanos diversos, né, de violação de direitos humanos. A partir daí, a partir dessa luta por justiça, né, contra as violências, contra o racismo, machismo, LGBTfobia, que várias mulheres se juntaram e começaram a lutar coletivamente, né? Foi assim que foi criado o projeto Enquanto Viver Luto, que foi antes da pandemia. Depois disso, em virtude de várias ações, né, que nós fazíamos juntas, durante a pandemia a gente viu que ficou bem difícil as questões financeiras dessas mulheres que participavam dos projetos, né? Então, em virtude disso, né, a gente começou a pensar formas de geração de renda, né, para complementar a renda. Então, foi assim que iniciou a Fazemos, né? A gente começou, né, partindo inicialmente dessa luta por justiça, dessa luta contra as violências, e depois pensando em formas de complementar a renda dessas mulheres. Legal. Ivy, como foi o início desse sonho? Eu
como a maioria das mulheres pretas, eu passei pelo período de transição capilar, né? Eu era novinha, eu acho que eu tinha meus 19, 20 anos. E é tradição nossa passar pela transição fazendo trança, né? A trança que toda mulher preta faz, a nagô, que hoje chama de box braid e tal. Na época tinha pouquíssimas trancistas e o valor era bem caro. No caso de São Paulo, para quem mora no extremo, o único lugar que tinha para fazer era na Galeria do Rock. Eu falei assim, cara, eu vou fazer, né? Eu vou aprender e vou fazer. Eu comecei fazendo as minhas aluninhas da educação infantil que eu dava aula. E já naquela época eu ficava imaginando, nossa, como que faz para as meninas que não têm condições trançar o cabelo, passar pela transição? E aí o tempo passou, eu mudei de ramo, virei modelo e eu tinha alguns patrocinadores de cabelo. E eu já era transista, esqueci de falar isso. Isso já tinha se passado mais de 10 anos, tinha se passado uns 15 anos. E eu conheci muitas manas transistas e caras também. E eu convidei eles para a gente trançar o cabelo das meninas pretas que estavam passando pelo período de transição capilar. E foi assim que, inclusive, o Transamor começou. Hoje a gente é um instituto com várias ações, mas o Transamor começou assim, atendendo meninas que passam pelo período de transição capilar com penteados ancestrais. Desde o início, o nome já era Transamor. Inclusive, devido à influência que a gente começou a ter, a gente passou a também oferecer terapia, né? Porque a transição capilar não é só estética, né? Tem todo um processo emocional e psicológico. E o projeto que vocês fazem aí conta com o apoio e mobilização da própria população, de organizações? E quais são as formas de incentivo à continuidade desse projeto? Tá. Primeiro eu devo falar que depois que a gente passou dos atendimentos estéticos, a gente percebeu que essas meninas, essas mulheres pretas que a gente atendia, tinham outras necessidades também, além da terapia e da estética, que é a alimentação e o amparo familiar. Que foi aí que começou o nosso programa de segurança alimentar, que hoje é o programa maior de assistência que a gente tem no Instituto. A gente conta hoje com tudo que aparecer. Quem quiser ajudar, a gente está aceitando. A gente trabalha com eventos de arrecadação, a gente trabalha com edital, principalmente, né? O edital é o que a gente mais opera. E instituições que a gente busca, desde empresários a próprias instituições mesmas que patrocinam e colaboram com institutos como o nosso. Fernanda, nós somos empreendedores, mas também somos consumidores. Esse papel hoje é tão importante quanto empreender, o fato de comprar, de consumir, o que consumir. É algo que até está sendo muito questionado hoje em dia. As pessoas estão prestando um pouco mais de atenção o que elas consomem. Essa sua relação com os seus projetos sociais também, ela te mudou como consumidora? Como que é a sua relação hoje? Bom, em relação a essa temática que tu traz, é muito importante a gente fazer essa discussão, né? E pensar que, de modo geral, as mulheres, né, têm a sua... São desvalorizadas no mercado de trabalho, né? Frequentemente têm salários menores e não têm o reconhecimento, né, que deveriam, mesmo sendo fundamentais e construírem, né, a base de muitas empresas ou muitos serviços, né, públicos, entre outros, mas nem sempre tem a valorização, né, nem o reconhecimento daquele trabalho, nem a valorização financeira mesmo, né, daquele trabalho que é desenvolvido. E quando a gente fala de mulheres negras, isso é ainda mais aprofundado, né, essa violência, né, de certa forma, é ainda mais extrema, né? E o público que a gente lida, né, dentro do Enquanto Viver Luto, e especificamente na Fazemos, são mulheres negras e periféricas, né? Então, pensando um pouco nessa questão das mulheres negras, muitas delas que participam da Fazemos viram, né, durante a pandemia,
dificuldades gritantes no que se refere à geração de renda, né? Então, a gente tem mulheres que são aposentadas, outras que tinham serviços, né? Muitas delas com serviços já no mercado informal, né? E aí, com a pandemia, a situação piorou ainda mais. E a gente, né, enquanto projeto que atua diretamente com mulheres negras e periféricas, a gente viu, né, muito próximo o que foi, né, as dificuldades materiais, né, que essas mulheres passaram durante a pandemia e as consequências da pandemia estão aí, porque segue muita coisa, né? Então, questões de às vezes não ter, né, a alimentação, né, para subsidiar a família ou mesmo a comunidade, né, porque muitas delas. E esse projeto auxiliou como complementação de renda. Obviamente que ele não foi, né, a renda principal dessas mulheres, né? E, além de tudo, a gente conseguiu desenvolver uma rede bacana de solidariedade durante esse processo, né? Saberes e fazeres, né? Legal. Evelyn, falando sobre política, né, agora um pouquinho. O que você espera de mudanças políticas e sociais, né, para os próximos anos em relação ao empreendedorismo negro brasileiro? E como que é possível fazer com que o nosso público ouvinte também se pense no empreendedorismo negro? Eu acredito que trabalhar no entorno não querer dar passos muito largos, e eu não estou falando de obter grandes sonhos, tá? O que é mais fácil? Você ajudar os seus vizinhos, você ajudar quem está a 600 quilômetros de distância? Você ajudar seu vizinho, né? Então, o fortalecimento em rede, que hoje em dia se fala tanto, né? E a economia social, solidária, a economia criativa, ela super funciona. E aí, depois, a gente vai se expandindo, né? É como se fosse uma energia. Ela começa no nosso coração, aí você passa para o lado, depois passa para o outro, e ela vai ficando vai se fortalecendo para que ela possa alcançar essa rede, né? Então, eu acredito muito na economia social, na economia colaborativa, na economia criativa, né? Na economia solidária. Eu acredito em você estudar para você hackear o sistema e você trazer isso para as periferias. Por exemplo, eu trabalho com alimentação orgânica que eu compro de agricultura familiar. Ninguém sabe que ali na região da Zona Sul, perto do Jardim São Luís, tem chácaras de famílias que produzem alimentos sem veneno, comida orgânica. A gente tem que estudar para hackear mesmo o sistema e investir nas comunidades para que a gente seja livre, para que a gente seja autônomo. E só daí, então, depois, eu acredito que a gente consiga entrar na política para a gente estar lá e começar a olhar para a gente, porque, atualmente, eu nem acho que isso aconteça. Na pandemia, quem foi que salvou o Brasil? Foi os coletivos de mulher. Os coletivos, eles se mobilizaram de uma forma que todo mundo falou, nossa, todo mundo percebeu que o terceiro setor existia, né? Só que a gente sempre fez isso. Acontece que o mundo precisou da gente e aí a gente ficou visível. Muito bom. Fernanda? Pensando um pouco nesse empreendedorismo negro, é muito interessante pensar, né? Olhando para trás, né? Para os nossos passos de um tempo mais distante, né? Essa coisa da sobrevivência, né? E de certa forma de empreender é algo que é inerente, né? Às nossas condições de vulnerabilidade, né? A gente vê que a gente precisa lutar para estar vivo, né? Então, lutar para se manter vivo, né? Então, não é de hoje que a gente cria alternativas, né, para ter renda, ou para sobreviver, para comer, para morar. Próximos anos em políticas públicas, eu acho bem importante que essa questão do empreendedorismo não se sobrepõe à questão do trabalho formal. Acho que a gente tem que perceber isso com um olhar crítico, no sentido de pensar
que as pessoas que o empreendedorismo não pode ser trabalho informal ou supressão de direitos, né, ou que as pessoas tenham que trabalhar em cargas horárias, né, exaustivas para ganhar pouco dinheiro, seus gastos, né, a sua sobrevivência. Então, o que eu acho bem importante enquanto política pública é isso: a gente tem que ter incentivo para essas pessoas que querem empreender, sim, né, e querem criar esses nichos, né, inclusive de consumo, essas comunidades de consumo, né, onde a população negra, periférica, LGBT, entre outras, né, possa ali criar, né, fazer suas criações, desenvolver seus produtos e vender, né, e ter espaço para disponibilizar esses produtos. E tem essa possibilidade também, né, que o empreendedorismo, né, empreender não seja a única alternativa para quem não tem trabalho, né, que a gente não entenda ele dessa forma, né, mas que seja a possibilidade de criação mesmo, de expandir as nossas criações, as nossas produções. Sim, muito legal isso. Ive, você tem redes sociais, você tem projetos futuros pro Transamor, pro Transa Amor Cozinha? Sim, a gente tem. A gente tem o site, que é www.trancamor.com.br. É Trancamor, só com um A. Não é Tranca Amor, é Trancamor. E Instagram Trancamor. O meu pessoal é Preta Eve, EVE. Nossa cozinha hoje, nós estamos iniciando uma imersão em estudos de comida vegana para a periferia. Então, todos os domingos, a nossa cozinha está aberta para quem quiser aprender a fazer comida vegana de altíssima qualidade e orgânica, comida sem veneno. Pode chegar lá, que além de aprender, todo alimento que a gente vai fazer, que a gente vai cozinhar, a gente vai distribuir para as pessoas que estão com fome e que precisam. É sobre isso. Então, muito obrigada pela participação, Ive. Foi um prazer tê-la aqui com a gente. Fernanda, eu vou só finalizar aqui. Agradeço aí suas respostas, foram bem construtivas, bem legais. Você quer compartilhar com a gente as redes sociais desse projeto para que as pessoas conheçam? E você tem ideias e pensamentos aí para o futuro Fazemos, pós-pandemia? Bom, quem quiser, né, nos acompanhar nas redes, fique à vontade. A gente tem página no Instagram, no Facebook. Fazemos.coop é as nossas redes sociais. Coop é COOP, tá? É a abreviação de cooperativa, né? Então é fazemos.coop. Se quiser seguir, acompanhar, lá também a gente coloca os nossos produtos, as nossas ações para além da venda de produtos também. Então fiquem à vontade para conhecer um pouco mais do que a gente tem feito. É isso, então finalizamos essa geração e essa foi a Fernanda. Muito obrigada pela participação, Fernanda. Bom, pessoal, essa foi a nossa conversa de hoje sobre empreendedorismo e empregabilidade negra junto com a Fernanda Chagas e Evelyn Daisy. Esse foi o último episódio da 6ª temporada do Essa Geração, que teve como tema geral a decolonialidade e sua influência em temas do nosso dia a dia. A partir de agora, é importante que aprendamos a reconhecer a decolonialidade para melhor praticá-la. Esse é o nosso poder. Esse episódio contou com a produção executiva de Caco Carvalho e Cássia Nunes, captação de Caco Carvalho, registro Nathalie Rocha, making of e maquiagem Jay Rhodes, edição Brisas Project, finalização Caio Santos da Griot Podcasts. Foi roteirizado por Arielle Novo, Ellen, Francisco Gonçalves, Maria Irmane e Sara Gama. Responsáveis Fernanda Nobre e Natália Carneiro. Também contou com a mediação de Sara Gama. Entrevistados Evelyn Daisy e Fernanda Chagas. Participações especiais de Bruno Magno e Júlia Risério. Narração eu, Maria Irmane e direção de Eden e Sara Gama.